Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor por estar tendo a oportunidade de começar mais uma semana, podendo deixar uma reflexão ao teu coração, para você que está se preparando para sair para mais uma jornada de trabalho, para mais um dia de batalhas, mais um dia de conquistas também. Que o Espírito Santo possa nos proteger, o nosso coração e a nossa mente, contra todas as armadilhas e contra todas as ciladas que o adversário da nossa alma tenta contra as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que maior do que aquele que está no mundo é aquele que está em nós. E nós precisamos se apegar a essa verdade. O inimigo trabalha para arrancar a nossa comunhão com o nosso Criador. E muitas vezes, por não termos conhecimento das consequências que o pecado traz para as nossas vidas, muitas pessoas morrem espiritualmente, muitas pessoas naufragam na fé por não ter conhecimento da verdade. Eu gostaria de trazer como reflexão nesta manhã para a minha vida e para a sua vida que o pecado traz destruição para as nossas vidas. Romanos capítulo 6, versículo de número 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesta manhã, a minha oração é que você possa se apoderar da vida eterna que Deus planejou para você. Não podemos brincar com o pecado, porque quando brincamos com o pecado, automaticamente teremos que experimentar e viver as consequências dele. O pecado leva o homem à morte. E não podemos viver escravizados pelo pecado. Deus não criou você para viver debaixo de um jugo de escravidão. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A dívida foi paga na cruz, no Calvário. Quando Cristo decidiu assim dar a sua vida por mim e por você, para te resgatar dessa prisão, desse cativeiro espiritual, Ele decidiu se submeter ao escárnio da cruz. Ele decidiu se submeter à humilhação, levou sobre si os meus pecados e os seus pecados, para que você não pudesse mais viver aprisionado, mas que você pudesse viver uma vida de gratidão e adoração a Ele. O pecado nos leva à morte, mas existe o dom gratuito de Deus. O pecado nos leva à destruição, e nós não podemos viver assim. Os filhos de Eli viviam assim, e ele os questionava sobre o que faziam, porém a Bíblia orienta a disciplinar. O Senhor nos deu a responsabilidade de edificar a nossa casa. E nós precisamos edificar segundo a vontade de Deus. Porque então que tantas vezes transferimos a culpa para os outros e não assumimos a nossa responsabilidade de mudar. A culpa não é do seu vizinho, da sogra, do seu amigo.
a culpa é nossa. A responsabilidade é de cada um de nós quando entendemos a verdade e o propósito de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz sobre um homem segundo o coração de Deus que infelizmente decidiu viver caminhos errados, escolhas erradas. Mas quando ele decidiu que estava distanciado de Deus, automaticamente ele decidiu voltar. E ele vai dizer: Senhor, perdoa o meu pecado está diante de mim, em iniquidade fui formado, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu falhei com o Senhor, mas eu estou disposto a me arrepender e voltar a ter a minha vida contigo. E ele chega a dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a te obedecer. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e pecadores a ti se converterão. Davi escolheu fazer a escolha errada e viveu consequências amargas do seu pecado, mas decidiu voltar ao plano original que Deus tinha planejado para ele. Que nesta manhã você possa valorizar o sacrifício de Jesus naquela cruz, porque naquela cruz os meus pecados e os seus pecados foram cravados naquela cruz, e o sangue de Jesus nos lava, nos purifica e nos justifica de todo pecado. Talvez eu estou falando com você que nessa manhã está aprisionado, enraizado no pecado, mas eu preciso profetizar sobre a tua vida. Jesus morreu naquela cruz para nos lavar, para nos restaurar, para nos resgatar e nos dá o direito de viver uma vida eterna para nós. Decida nessa manhã viver o que Deus tem para a sua vida e renuncie o pecado e volte para Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Amém.